Olá, sejam bem-vindos à avaliação do módulo 2 do curso de Extensão Educação Especial na perspectiva da Escola Inclusiva. Eu e minha companheira fazemos parte do grupo 12 e vamos nos autodescrever a fim de que todos possam ver. Eu me chamo Márcia Vitor, eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, grisalhos e cacheados. Eu uso um óculos marrom, uma blusa coral, estou à frente do meu computador e atrás de mim tem uma parede cinza. Olá, eu me chamo Márcia Sampaio, sou uma mulher parda, com cabelos ondulados, castanhos escuros e estou usando uma blusa clara com detalhes com manchinhas verde e um óculos de grau transparente. Nesse vídeo, vamos apresentar reflexões baseadas na análise de Pino Sirgado sobre a teoria de Vygotsky e com foco no tema que seria a linguagem como pilar dos processos psicológicos superiores e a construção de conceitos na perspectiva da deficiência visual. O nosso objetivo é mostrar como a linguagem atua como ferramenta de mediação simbólica e como esse processo se dá de forma ainda mais significativa na experiência de pessoas com deficiência visual, especialmente no contexto escolar. Então, partimos da abordagem histórico-cultural de Vygotsky, que nos mostra que o ser humano se constitui por meio das interações sociais e que a linguagem é uma ferramenta essencial nesse processo. Vygotsky define o homem como uma pessoa social, um ser social, um agregado de relações sociais encarnado em um indivíduo. Bom, vamos falar um pouco de linguagem e funções mentais superiores, que são atenção, memória, pensamento, né? Elas não surgem de forma natural ou isolada. Segundo Vygotsky, elas formam das relações sociais, sendo relações sociais internalizadas, com o apoio da linguagem como um instrumento de mediação semiótica. Isso mesmo, muito importante. E para estudantes com deficiência visual, esse processo ele exige adaptações. Como a visão ela está limitada, outras formas de mediação, como a linguagem verbal, que é a descrição detalhada de conversas, a audição e o tato, que é a exploração dos objetos, do espaço, passam a ser ainda mais importantes no desenvolvimento dessas funções, pois a ausência ou a alteração do sentido da visão pode ampliar a dependência dessas formas de mediação na conversão das interações sociais em funções pessoais. Márcia, e a linguagem, ela não é só um meio de comunicação, mas é um instrumento que ajuda na formação do pensamento, da identidade e da nossa relação com o mundo, pois ela é a mediadora universal no processo do mundo adquirir significação para o indivíduo. Isso é ainda mais significativo para as pessoas com deficiência visual, cuja percepção do mundo se constrói por outras vias, como é a audição, o caso da audição, e do tato. Por isso, a linguagem assume um papel central no processo de aprendizagem desses alunos. Ela ajuda a organizar o pensamento, a construir conceitos e compreender o mundo ao seu redor, mesmo sem a mediação visual. Dá conferindo, então, um significado a quê? Às experiências. Com certeza. E é nessa perspectiva que o professor, ele precisa criar estratégias pedagógicas que valorizem essa forma de mediação, usando, por exemplo, as descrições verbais, que são ricas, materiais táteis, recursos auditivos e muito diálogo em sala de aula. Vygotsky nos lembra que nós nos tornamos nós mesmos por meio de outros, dos outros, né? E para o aluno com deficiência, esse outro pode ser o professor,
o colega, a escola, e tudo precisa estar preparado para mediar o conhecimento com sensibilidade e intencionalidade. Outro ponto importante que foi trazido por Vygotsky é a forma como a linguagem ela atua na construção dos conceitos, permitindo que a apropriação da linguagem e da cultura leve à sistematização dos conceitos. É sistematização do conhecimento, Márcia. Então, para esses alunos com deficiência visual, a construção desses conceitos exige uma mediação diferente. Como eles não acessam o mundo visual da mesma forma, eles precisam organizar as suas vivências auditivas, táteis, sensoriais, isso tudo com o apoio da linguagem. No caso da pessoa com deficiência, essa mediação do outro, né, ainda é mais evidente. Vamos dar um exemplo de uma criança que aponta por um objeto, né? Um outro, esse mediador, né, essa pessoa, nomeia aquele objeto e guia a criança, então, até aquele objeto que está lá longe, né? O gesto inicial adquire, então, um significado social. A criança, por sua vez, ela vai internalizar o significado para que, posteriormente, ela vai associar o toque, a palavra, aquele objeto, né? Formando, então, assim, o conceito daquilo para ela. Ela só capta a significação do ato através do outro, que, nesse caso, pode ser um mediador visual do mundo. Muito bem, ótimo. E é por meio da linguagem que essas experiências se transformam em conhecimento. A linguagem dá nome às coisas, ajuda o estudante a comparar, a refletir, a formar ideias cada vez mais complexas, mesmo sem a imagem visual direta. É nesse processo, o signo é uma entidade essencial, pois ele tem a propriedade de ser reversível, significando tanto para quem o recebe quanto para quem o emite. E opera no campo da consciência. Essa reversibilidade é crucial para a formação conceitual, permitindo que o indivíduo ele não apenas receba informações, mas também as internalize e as utilize para construir o seu próprio entendimento de mundo. Pensamos em como uma criança com deficiência visual, ela aprende o significado de um objeto. Por exemplo, uma flor. Não é pela visão das suas cores, né? Mas pela palavra do outro, que a descreve, que fala sobre a sua textura. E quando a criança entra em contato, que percebe através do tato que ela é macia, pelas suas pétalas, pelo seu cheiro doce, se é doce ou se é forte, e sua forma, se ela é pequena, se ela é grande, enquanto a mão da criança explora. Então, além disso, a mediação feita por um professor tem um papel essencial nesse processo. Ele precisa criar situações de aprendizagem em que o aluno possa relacionar as suas experiências concretas com conceitos mais abstratos, né? E para isso, ele vai usando a linguagem como uma ponte, por exemplo, né? Que é uma vez que o que é internalizado das relações sociais é a significação que ela tem para as pessoas, veiculada pela palavra do outro. E essa articulação entre o vivido e o aprendido torna possível a construção de significados. Assim, um aluno com deficiência visual, ele consegue se apropriar da cultura escolar de forma mais plena, mais ativa e mais significativa. Então, como seria, né, essa teoria e prática na educação inclusiva? Bom, a teoria de Vygotsky nos convida a pensar sobre como a escola pode ser um espaço mais inclusivo e significativo para todos os estudantes, inclusive aqueles com deficiência visual, né?
Daí, quando nós compreendemos que o desenvolvimento humano depende da interação social e da mediação simbólica, nós conseguimos repensar nossa prática pedagógica com mais consciência, com mais sensibilidade, pois o social e cultural são categorias fundamentais na obra de Vygotsky, que enfatiza a natureza social e a cultura das funções mentais superiores. A gente aí vai pensar que a inclusão não se resume, então, à adaptação de materiais, né, de transformar a maneira como ensinamos e interagimos. É preciso criar, então, um ambiente de aprendizagem que favoreça a participação ativa de todos e as suas formas de perceber e construir o conhecimento. Com certeza, Márcia. E no caso da deficiência visual, isso significa planejar aulas que envolvam a escuta, o diálogo, o uso de materiais táteis, de recursos sonoros e a valorização da linguagem como canal principal de mediação à linguagem. E é assim, né? Articulando a teoria e a prática, que conseguimos, então, construir um currículo mais acessível, um ambiente mais acolhedor e uma aprendizagem mais efetiva, que considera as diferenças sem perder de vista o potencial de cada aluno. E para concluirmos, nós queremos reforçar que a linguagem é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem, especialmente para pessoas com deficiência visual. É sim, ela permite então que o aluno compreenda o mundo, se relacione com o outro e construa conhecimento mesmo com a visão comprometida, né? Operando com os mecanismos, então, aqueles mecanismos semióticos que explica a conversão das relações sociais em funções da pessoa. Ao refletirmos os conceitos de Vygotsky e aplicarmos na prática pedagógica, conseguimos tornar a educação mais acessível e acolhedora para todos. É isso, pessoal. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído, né, para ampliar a compreensão da linguagem na inclusão e que isso incentive a vocês a práticas, né, mais acessíveis e sensíveis também, né, às necessidades de todos os estudantes.